Olá, pessoal. Esperando o pessoal entrar aqui. Vamos ouvindo um mantra, uma energia bem positiva do reino vegetal. Boa noite, Vivi. Boa noite, Lê. Gente, estamos simultâneo hoje. Olha que chique. Estou no Instagram e no Face para o pessoal que quer acompanhar. Boa noite, Dani. Gente, hoje o papo vai ser sobre o segredo oculto das plantas. Ensino, Vivi. Na verdade, precisa ter 2 celulares, aí a gente consegue fazer isso. Deixar as perguntinhas aqui, separei que o pessoal mandou. Uma maninha. Das águas do mar, eu peço a clareza da Mãe Iemanjá. Esperando o pessoal entrar. Oi, Su! Diretamente de São Paulo, Yasmin. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu peço a força da Mãe Iemanjá, eu peço a firmeza das águas do mar, eu peço a força da Mãe Iemanjá. Boa noite, Creuza. Boa noite, Kai, diretamente de Salvador. Aqui em São Paulo tá chovendo, né, gente? Para variar, litoral de São Paulo. Boa noite, minha tia querida, paciente, vizinha. Um beijo pra Lari, Paty, minha irmã, de coração. Esperar mais uns 2 minutinhos, restante do pessoal entrando. Eu sei que este horário é bem concorrido. Um beijo pra Juju, minha querida amada. Juju, um beijo pra você, a Dinda te ama. Um beijo pro Alê, meu contra-regra, e companheiro e afins. Também tá chovendo, Vivi? Aqui também. Não para, né? Aqui entramos na primavera com chuva. Um beijo, minha mãe. Te amo. Mua. Todos acompanhando. Bom, pessoal, vamos começando hoje. Vou deixar salva a live. Conforme tiver as perguntas aí que vocês quiserem. Um beijo pra Lori. Um beijo, Lori. Parabéns, atrasado, a filha da Sul. Um beijo, Mel, também pra Melissa, linda. Vou iniciando aqui. É um bate-papo tranquilo, né? Apesar de eu estar toda aqui de verde. Um beijo para Ana Carla, que entrou, minha prima. Obrigada pela audiência, de despenderem aí um tempinho para estar aqui acompanhando nosso bate-papo tranquilinho sobre as plantas, sobre as ervas,
né? Eu queria agradecer também a Eli, que eu estou com a blusa dela, fiz a propaganda, da Eli Best Size. Pessoal que for de Santos, as brusinhas, né, como a gente diz. A Eli, minha amigona, parceira, muito confortável, gente. Tem de várias marcas. Procurem ela, o arroba dela, Eli Best Size. Muito boa as roupas, de boa, ela leva em casa, não é coisa ruim não, de boa qualidade. Pessoal, hoje a live eu deixei separada, esse mundo das plantas tem muita coisa, né, pra gente falar, é uma infinidade, daria aqui curso de dias e dias e dias. Para fazer esse pedacinho de live aqui, 1 horinha com vocês, eu separei alguns tópicos. Deixei a caixinha de perguntas aberta. Eu acho que não vai dar para falar tudo hoje. E eu vou separar até por alguns tópicos para ficar mais fácil de entendimento, né? Hoje eu vou estar falando da terapêutica, da fitoenergética, tá? Então hoje a gente não vou abordar as questões medicinais, vou abordar, mas não vou abordar as questões energéticas, magísticas, vamos assim dizer. Isso aí eu vou fazer uma live na terça-feira. Fui convidada, vou dar um spoiler aqui para vocês, por uma queridíssima também, amiga minha. E aí a gente fala sobre os banhos, rituais magísticos, né? Não só da Umbanda, como os rituais em geral. Então hoje o foco é eu falar sobre a metafísica e sobre o poder oculto das plantas, né? E o que seria esse poder oculto das plantas? Como eu disse na primeira live, não sei se vocês acompanharam, da minha querida amiga, irmã de alma também, a Vivi, da Vivi Carvalho Terapia. Eu sou terapeuta fitoenergética e a gente tem que estudar muito, né? Mas antes de me considerar terapeuta, eu sempre fui meio alternativa, né? Tá aqui minha mãe que não me deixa mentir. Então, com 12 anos de idade, eu já estava lá no tarô da Mônica Bonfilho, tarô dos anjos, na 6ª série, 7ª série. Eu sempre fui esotérica, mística, sempre gostei desses assuntos. Eu sempre fui muito questionadora, sempre gostei de estudar. Então, eu sempre tentei ir por esse caminho mais alternativo, verificar as coisas que eu não conseguia, tentar entender, né, os motivos, porque a minha tia, né, minha saudosa tia Irma, que eu amo demais, que já está em outro plano, quando as mulheres estão menstruadas, não pode molhar a cabeça, ficar com a cabeça molhada, tomar um chá de camomila para isso, um chá de erva. Minha avó, Ana, também, que já está em outro plano, gostava muito de plantas, de ervas, de chás. E eu tenho a gente já traz, né, da ancestralidade isso. Então eu sempre gostei. Pro pessoal do Face, que eu tô aqui meio torta, mas eu acho que tá dando pra me ver, né? Enfim. Aí eu comecei a estudar sobre isso mais profundamente quando eu atingi a maioridade, né, a fase adulta, e até chegar na fitoenergética, pessoal. Então, eu não trato só a fitoterapia, né? Então já vou deixar aqui bem claras as diferenças, que na fitoterapia a gente analisa e é estudado o princípio físico-químico das plantas. Então, exemplo, eu vou pegar um açapeixe, ou então eu vou pegar uma erva baleeira, que é uma planta altíssima, né, com altíssimo potencial anti-inflamatório, e eu sei que ela substitui, por exemplo, aquele remedinho que acaba com flex, né? Não posso falar o nome dos remédios aqui, mas vocês subentendem. Pego, por exemplo, um suco de batata doce em jejum, vou tomar este suco, e aí ele vai substituir aquele omepralindo, né? Para quem tem problema de gastrite. Vocês estão me vendo? Está travada? Pessoal, dá um oizinho aí, vê se vocês estão me vendo. Para mim aqui tá tudo normal. Deixa eu ver se estão tudo ok. Alguém dá um joinha. Tá tudo ok. Tá tudo ok, Caio. Se travar, vocês me dão um ok aí para poder entender, tá? Senão eu desembesto a falar aqui, que eu falo mais como a nega do leite, e vamos que vamos. Então, e a fitoterapia, ela vê só essa parte do princípio ativo, né? Então, assim, a gente acha muito nas farmácias de homeopatia, tem os florais, tem os princípios ativos que estão estritamente num chá, por exemplo, para você tomar para uma cólica de um bebê. E ele tá tratando o quê? Só o corpo físico,
né? Quando a gente entra na fitoenergética, o nome já diz, é um estudo da energia das plantas. Então, a gente mergulha na piscina, né? Saímos da superfície e a fitoenergética, ela trata os corpos sutis, né? Nós temos exemplo aqui de plantas que acessam o registro acástico das pessoas, para quem não é deste mundo. Ah, estão ouvindo bem, né? Tá ok. Obrigada, gente. Os registros acásticos, o que seria isso? Tem planta que é tão poderosa, tão maravilhosa, que ela consegue ir em traumas, às vezes, de vidas passadas. Às vezes uma claustrofobia que você tem de uma situação, de uma vida passada, do jeito que você desencarnou da vida passada que você traz para esta vida. Então, assim, é muito profundo. E ela é muito simples, gente. Ela é muito, muito simples. Todo mundo me pergunta, né? Quem pode tratar com plantas? Quem pode? Todo mundo. Todo mundo. Voltou? Acho que voltou agora, né? Acho que voltou. Estão me vendo? Se sim, digam ok. Tá ok? Voltou. Voltou? Acho que voltou, né? Tá ok? Gente, está chovendo, está uma chuva meteórica, ainda estamos no Mercúrio retrógrado, então está complicado. Mas voltamos aqui, graças a Deus, tudo certo. Vamos lá, com chuva, São Pedro, obrigada, hein? Onde eu estava? Na diferença da fitoenergética para fitoterapia. Quem que pode fazer esse tratamento? Todo mundo. Até uma planta sua que esteja em casa, um pet seu, os gatinhos, os cachorros, as plantinhas que estão na sua casa também podem receber o próprio tratamento das irmãs dela, né? E é um tratamento muito lindo, e a gente atinge uma esfera muito, muito bonita, né? E nós trocamos essa energia com a planta. Então, o segredo tá onde? Vocês podem perguntar, tá, tudo bem, mas como que a planta vai trocar energia comigo e vai poder resolver um problema de um trauma que eu tenha? É Deus, né, gente? É a fonte criadora, é Jeová, é Buda, é Krishna, Oxalá, o nome que vocês queiram dar. O reino vegetal, na outra live até a gente conversou sobre isso, é o laboratório de Deus, né? E é a minha frase, essa. O reino vegetal é o laboratório de Deus. Então, as plantas, nós somos brindados com este reino vegetal, com esses elementais da natureza, para a gente poder estar tratando nossas doenças do corpo físico, nossas doenças da alma, né? Então, o que acontece? A plantinha vai lá, ela troca energia com a gente e ela fornece uma característica sutil pra gente, né? E o padrão delas é tão elevado, né? O campo vibracional ele é tão elevado que ele consegue ir nas nossas células doentes e ir curando, e ir tratando, né? Então, a fitoenergética, ele é uma terapia natural de cura, né? Tem umas correntes aí, umas teorias que não gostam que a gente fale que é uma terapia de cura, mas qualquer tratamento que você for fazer dentro das terapias holísticas, né, que seriam as alternativas, que não usam os remédios químicos, que são os alopáticos, a gente tem que acreditar. Quando o paciente se entrega e ele acredita que acontece alguma coisa, ele acredita que ele vai melhorar. Você vê aí pessoas que têm câncer, que conseguem se tratar, que conseguem se curar, né? Então, eu acredito muito que é isso. O câncer é uma doença altamente emocional. A fitoenergética, ela foi um estudo, né, criado pelo pessoal do Bruno Gimenez, pelo pessoal do Luz da Serra, que são um dos meus mestres, mas não é a minha única fonte de conhecimento, né? Eu tive que fazer vários cursos para conseguir fazer um compilado, e se Deus quiser, no futuro breve estarei dando meus cursos também. Ele conseguiu juntar estudos científicos, né, sobre o tratamento com as plantas. Então foram feitos raios-x, que eu não tenho como mostrar aqui. Boa noite, Claudinho, Flávio, Sara, família Andrade Silva em peso aí, obrigada pela audiência. E aí ele consegue demonstrar as células de uma pessoa que estava doente
e depois deste tratamento, como a célula vai se rejuvenescendo, como a célula vai se regenerando. Travou? Estão me vendo? Tá travando bastante, né? Deve ser a internet, gente. Estamos no Wi-Fi aqui. Deixa eu ver se eu estou com o Wi-Fi conectada, certinha, tá tudo certinho. Voltou? Depois vocês me falem se voltou. Voltou? Não? Sim? Tá normal? O problema é a chuva. Aqui onde eu estou tá uma chuva muito grande. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui no Face também, para o pessoal acompanhar, porque eu acho que tinha caído. Tá tudo certo aí, né? Voltou, tá bom. Obrigada, Flávia. Pessoal, a gente vai tentar fazer do jeito que der. Eu vou deixar gravada e depois, quem não conseguir assistir, assiste depois, né? Não tenho muito o que fazer. Vamos lá. Então vamos, bora embora. E aí, esses tratamentos, os estudos, né, que mostram que a energia das plantas são altamente positivas para a saúde das pessoas, começaram a ser reconhecidas, né? Então, um estudo feito pela Organização Mundial, eles demonstram que 93% das pessoas possuem a origem das doenças são causas emocionais. Por exemplo, tem um exemplo muito clássico que eu dou, pessoas que têm problema de gastrite, de úlcera, inclusive eu até tenho, né? Agora ela está, graças a Deus, mais quietinha. Você assiste algum noticiário ruim, com aquela carga energética negativa, ou então esses programas que não levam ninguém a lugar nenhum, sabe? De questões de policiais, uma baixa vibração muito forte. Aquilo entra pelo seu neurotransmissor, desce até o seu terceiro chakra, né? Porque a fitoenergética, ela se baseia também nos 7 chakras. Então, cada doença está relacionada a um chakra nosso. E aí a pessoa fica ruminando. Então, né? Infelizmente, às vezes tem notícias mais ruins e é o que vende, né? Porque a positividade, ninguém quer saber. Se eu estivesse falando uma fofoca aqui, explodir de 1000 seguidores. Mas o conhecimento não é todo mundo que quer, né, gente? Então, também não posso entrar neste mérito. No entanto, aquela energia negativa daquela imagem que a pessoa visualizou fica concentrada no terceiro chakra dela, então ela rumina. Se são pessoas que não conseguem expor, que não conseguem liberar essa carga de raiva, não de ódio, mas, sabe, de indignação do que acontece, fica tudo no terceiro chakra. E aí, quando fica no terceiro chakra, o que acontece? Vem a gastrite. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que têm a alimentação correta e têm gastrite. Então, se fosse só alimentação, de quem come só um fast food, muito molho, muito refrigerante ou muito álcool, né? Se fosse só alimentação, as pessoas que comem certinho não teriam gastrite. E existem pessoas que têm alimentação saudável e têm gastrite, né? Então, você começa a fazer as contas aí, as comparações do que acontece quando a sua energia baixa, automaticamente a sua imunidade também baixa, e aí as amiguinhas atacam as suas células, né, que são as doenças. Graças a Deus temos as plantas, que nos ajudam bastante aí a poder estar descontaminando as nossas células. Um beijo para Rafa, para Carol também que entrou, vi agora. Um beijo para vocês, meninas. Então, vamos lá, gente. Por isso que esse tratamento, né, que a fitoenergética e o segredo oculto das plantas, ele é muito importante. Para eu conseguir contabilizar aqui nosso tempo direitinho, o que acontece? Quando você vai tomar um tratamento, né, se beneficiar de um tratamento fitoenergético... Oi, Gui, tudo bem? Quando a gente tava falando da gastrite agora, depois você olha lá no gravado. Quando a gente vai fazer um tratamento, seja por spray, seja por chá, seja por escaldapé, seja por banho, seja por sachê, né? Ele é altamente benéfico. E aí você fala, tá, mas como uma pessoa que tem gastrite não vai tomar o chá se beneficia? Justamente pela energia da planta. Para eu trocar energia com seres vivos, que são plantas, para eu trocar energia com um cachorro, com uma pessoa, eu não preciso
me alimentar daquilo, você entende? Então é uma comparação meio grotesca, mas é o que acontece. Por exemplo, a arruda. Você não precisa tomar um chá de arruda para se beneficiar do potencial energético que ela exala, né? Então, a arruda, assim, as plantas que são altamente barreiras, limpadoras energéticas, elas dão muito exemplo disso, porque a maioria é tóxica, não podemos fazer o consumo dela, né? Ingerir, colocar para dentro do organismo de forma nenhuma. No entanto, a energia dela ela é muito beneficiada, a gente se beneficia muito do que ela faz energeticamente. Então, é mais ou menos isso que acontece. Como a gente pode entrar, né, neste mundo, que eu até dei um spoiler lá nos stories, né, de plantas, e eu trouxe aqui ferver as ervas. Deixa eu ver a pergunta do Alê. O método infusão, ferver as ervas ou outro processo interfere? Sim. Antes de entrar nas ervas em si, o processo como você manuseia a planta, ela tem toda a diferença. Então, assim, Lê, basicamente, infusão são com folhas finas, é o chá comum, é o basicão, né? Então, como que se faz uma infusão? Você ferve você coloca a água para ferver. Quando ela começa a entrar em ebulição, que são aquelas bolinhas, antes de atingir o estágio de fervura, você desliga, joga as plantas lá dentro, abafa por 5 minutos e tá pronto o seu chá. Quando você não vai fazer infusão, vai fazer a decocção, que é um outro tipo de processo de fazer a erva, né? De fazer o chá. Gengibre, cascas de árvores, barbatimão, taiuia, enfim, outras ervas que são mais cascudas, né? Que são cascas mesmo de árvore ou são raízes, açafrão. Você vai fazer a decocção, que é o que? O cozimento, para você extrair os princípios ativos e químicos desta planta. Então, você não vai... Se você pegar o gengibre, cortar em pedacinhos e jogar na água, você vai ter uma água saborizada de gengibre. Você não extraiu o princípio dele. Se você pegar um barbatimão, que é uma casca de árvore, e colocar também na aguinha, você não vai ter o princípio dele. Você vai ter que ferver pelo menos por 5 minutos e colocar e depois deixar em descanso, sempre tapado. Então, gente, não fervam chá. Me desculpe, né, se eu acabei com a alegria de vocês, mas gente que ferve chá, vocês estão tomando só água verde, tá? E assim, quando a gente começa a estudar a fundo, né, que aqui não é o achismo, não é um conhecimento empírico de me disseram, me falaram, não, são estudos, tem metodologia, professores que são biólogos, botânicos, né, além dos professores, como eu disse no início, de rituais, né, magístico, mas que não é o tema da live de hoje. Então, por isso que é tudo muito estudado, tudo muito certinho. Então, respondendo a pergunta, acho que respondi, né? A diferença da infusão para decocção. O que a gente precisa fazer? Basicamente, para saber a diferença, ai meu Deus, eu faço decocção ou infusão? Folhas fininhas, clarinhas, leves, infusão, né? Sementes, por exemplo, um hibisco, né? Por exemplo, que solta muita tinta forte, você tem que dar uma segurada, então você faz o que? A decocção. E as cascas, como o gengibre, você cozinha. Então, vamos lá. Voltando à fitoenergética, que é o tratamento da energia dessas plantas. Eu dei alguns exemplos lá de spoiler, né? Se vocês quiserem colocar aí na caixinha de perguntas, que é nesse maisinho, vai me ajudar para eu poder estar respondendo. A Sol, por dadinhos, não sei se ela tá aqui, não a vi ainda, mas ela tinha perguntado sobre o lírio da paz. O lírio da paz, Sol, eu vou estar explicando mais a fundo numa outra live, porque ela já entra muito no campo magístico, né, das plantas. Mas eu vou deixar bem por cima, pelo menos para não deixar vocês do vácuo, que eu falei que ia responder. Então, o lírio da paz, ele entra como uma planta de proteção energética dentro da sua casa, tá? Para o pessoal que já é aí mais do babado, sabem que, por exemplo, o lírio da paz, ele tá equivalente a uma espada de São Jorge. Então, o que eu recomendo? Deixar lírios da paz sempre na sua casa ou no seu banheiro. São na entrada da sua casa, né? Desculpa. Se morar em apartamento, você não vai poder colocar no hall, né? Que é uma área comum. Mas quem mora em casa, coloca na entrada da casa, né? A espada de São Jorge aí, que é a queridinha. E o lírio da paz, ele faz a mesma função. O lírio da paz, ele não é para fazer nem por infusão, para ser consumido, nem por infusão, nem por decocção, tá, pessoal? Porque ela é altamente tóxica, venenosa.
não vou nem falar tóxica, venenosa. Então, assim, é uma planta ornamental que tem o cunho de proteção energética espiritual, tá? Então, ela, em outra live eu vou abordar mais essa questão espiritual e energética. Então, acho que tá respondido. Vamos lá. Chá de boldo, Maristeribi, que é minha mãe, como que faz? Então, mãe, o chá de boldo, a gente tem duas formas de fazer. Eu até vou, que seria agora a próxima pauta, né? Mas como você já puxou o gancho, eu vou adiantar aí pro pessoal. O boldo, pessoal, é uma erva, tá ligada ao nosso terceiro chakra, tá? E isso pela fitoenergética. Por isso que eu falei que eu não ia misturar os assuntos hoje, porque o pessoal das religiões de matriz africana sabem que o boldo é uma erva de um orixá chamado Oxalá, que tá ligado, né, ao nosso coronário, ao nosso sétimo chakra. Para a fitoenergética, o boldo ele está linkado ao nosso terceiro chakra, que é toda a região do estômago, todo o nosso aparelho digestivo. Então, acho que o pessoal que gosta de uma cervejinha, né, de uma cachaçinha no fim de semana, sabe que o boldo, ele cura, né? Tem gente que brinca falando que é erva de cachaceiro, que ajuda, que é o padroeiro dos cachaceiros e tal. Por quê? Ele ajuda? Porque o boldo, ele age diretamente no nosso fígado, né? Ele é um estimulante biliar, ele é um heptoprotetor, então ele é um protetor do fígado, né? Ele é um detergente, então ele limpa automaticamente o boldo, ele cura hepatite, ele é antimicrobiano, tá? Então ele é um detergente de micróbios. Muita gente fica na dúvida de como fazer. O jeito correto mesmo de fazer o boldo, que as folhinhas dele são mais felpudinhas, né? Parecendo um tapetinho. Você vai pegar, colher essas folhas, se você tiver um pé de boldo em casa, né, o ideal, sempre eu falo, do que chá de saquinho, gente, porque chá de saquinho é só, desculpem, tá, quem gosta aí de tomar, mas assim, é só corante e é essência. Se você, faça um teste, compra um chazinho no mercado de caixinha, corta o saquinho e abre. E vai numa casa de ervaria natural, compra a mesma erva, coloca lado a lado. Aí vocês me contam, para vocês verem como não é cri-cri-crice minha, apesar de eu ser cri-cri, né? Que como eles vendem as coisas. Infelizmente a indústria, né, atrapalhou muito essa questão dos produtos naturais. Voltando ao boldo. Como que a gente vai fazer? Tem duas formas. Quem tem o benefício de ter um pé de boldo em casa, gente, o boldo é super fácil de pegar. O boldo ele pega em apartamento, ele cresce em qualquer canto. O boldo, assim, a gente brinca que ele é bem sem vergonha. Você pode deixar de aguar ele 3 dias que ele fica lá, sobrevive. E aí você vai picar essas folhas e você vai fazer como se fosse uma caipirinha. Então você vai tirar o sumo do boldo, você vai colocar 2 dedinhos de água para umas 2 folhas picadas de boldo. E aí você vai macerar, fazer aquele sumo, deixar aquele caldinho bem verde e vai colocar meio copo de água, né, mineral, lógico. Se você tiver com uma ressaca muito brava, ou então comer uma coxinha que não caiu bem, alguma coisa do fígado, porque quando o fígado tá judiado, tá corrompido, sintomas, enjoo, dor de cabeça, a ressaca, né, porque você se desidrata muito, então são alguns sintomas. Você vai macerar este boldo, vai colocar água, depois você coa e toma. Então esse é o jeito mais eficiente. Se você tiver só com uma dor, com um desconforto estomacal, ou você quiser ele para a digestão, aí você vai fazer o quê? A infusão. Então você vai picar as folhas. E por que eu digo picar, gente? Porque a folha de boldo geralmente ela é grande. Então o ideal, quanto mais picada você fizer na folha de boldo, mais princípio ativo você atinge, tá? É uma dica que eu estou dando aqui. Folhas grandes, tudo que vocês fizerem, por exemplo, capim-cidreira, que é aquele grandão, né? Eu vou fazer uma outra live depois com as plantas aqui em mãos para vocês entenderem. Então, você vai picar, sempre picar picadinho, sempre picar o máximo que vocês puderem para deixar dentro da água, tá? E aí, você vai fazer aquele esquema da infusão. Vai colocar água para ferver, quando começar a entrar em ebulição, desliga, né? Coloca as ervas lá dentro e tá pronto. A medida, pessoal, eu falei na outra live e eu repito aqui. Não precisa colocar 400 gramas de erva para fazer um chá. Então, a medida padrão é 1 colher de sobremesa se a erva for seca. E 1 colher de sopa se a erva for fresca, tá? Então, é invertido. Muita gente acha
que quando é a erva seca tem que ser mais, e não é o inverso, né? Por quê? A erva seca, ela está desidratada, ela está sem água. Ela já passou toda por um processo de colheita, por um processo de secagem. Então, se você dobrar a quantidade quando você fizer, não tem necessidade, tá? Então, vamos lá, você pega um capim-cidreira da vida. Se você tiver ele seco, e capim-cidreira também é super fácil, né, gente, de pegar, ele cresce em qualquer cantinho. A diferença de fresco para seco. Se o capim-cidreira, você foi lá, tem o benefício de ter, né, esta erva na tua casa, você vai, colhe essa planta, assim, uma tirinha do capim-cidreira dá para você fazer chá 2 dias. Aí você lava bem, corta na tesourinha, e aí você, se a erva for fresca, você pega uma colher de sopa para uma xícara de água. Eu não vou ficar falando aqui ml, gente, porque aqui não é programa de culinária, né? E todo mundo tá em casa, então eu vou pegar as ervas que vocês têm mais fácil aí. Não vou ficar falando 300 ml, 500. Pega a xícara que vocês estão acostumados a fazer as coisas em casa. Minha mãe já diz aí a xícara de medida que nós temos, né? Todo mundo tem na sua casa. Então é aquela xícara. Pegou aquela xícara, uma colher de sopa. Se for uma erva que você comprou já desidratada, aí você vai pegar uma colher de sobremesa ou uma colher de chá. Por isso que chama, né, colher de chá. Porque a quantidade dela tá muito maior, entendeu? O princípio ativo dela ali já tá o triplo da fresca. Quando nós falamos de ritualística, né, só dando um parênteses rápido aqui, muitos gostam, né, muitas casas, né, de Umbanda, Candomblé, de todas as matrizes aí, gostam de trabalhar mais com a erva fresca, porque altamente ela é colhida, então tem uma questão energética, mas é ritualística. Agora, quando a gente trata de mundo medicinal, de ervas terapêuticas, desse mundo da fitoenergética, tanto a fresca quanto a seca tem o mesmo, como eu posso dizer, objetivo, tá? Atingem o mesmo objetivo. Então, deixa eu ver a pergunta de quem? Da Dani. Isso, Dani. Tá colocando pra mim, né? Muito obrigada. Boa noite, Matheus, meu primo lindo. Boa noite, Gê. Obrigada, gente, pela audiência. Deixa eu tomar um golinho de água, né? Porque eu falo mais que o homem da cobra. Só pra poder hidratar. Não tô nem tomando chá hoje, tô tomando água. Pessoal do Face, não sei se estão conseguindo me ouvir bem, mas estão aí as dicas. Então vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem saber o poder oculto de alguma erva específica, manda aí nos quadradinhos aqui no diálogo aqui, que eu vou respondendo. Então vamos lá, do boldo eu já falei. Já falei o princípio ativo, que todo mundo sabe, né? O boldo é muito popular. Boa noite, tia Zélia, tudo bem? Obrigada pela audiência. E agora, qual que é o segredo? Qual o poder oculto do boldo? Como que eu faço para eu receitar a um paciente quando ele precisa tomar boldo? Vocês podem falar, Gabi, se ele bebe bastante. Não, gente, negativo. Quando entramos com a questão energética da planta, aí o negócio muda de figura, né? Então, o boldo, um dos segredos ocultos do boldo, ele reduz, por exemplo, o ego da pessoa. O superego, sabe? Aquele, eu me acho, eu sou o rei, eu sou a rainha, todos me amam. Então, para pessoas que têm esse ego muito exacerbado, né? Aquele ego muito assim, é complicado. O boldo, ele gera um otimismo na pessoa. Então, às vezes, a pessoa é muito derrotada, muito negativa, né? Aí nós entramos novamente na espiritualidade. O boldo é uma erva ótima para equilibrar a sua espiritualidade. Então, ele te conecta e ele equilibra a sua espiritualidade. Então, muitos banhos ritualísticos, aí o pessoal usa boldo porque é uma erva ótima para isso, né? E automaticamente ele quebra energia densa. Então, muita gente toma banho de boldo de sexta-feira, ou gosta de tomar o chazinho de boldo agora que vocês aprenderam como que faz. Boa noite, Lília, a minha prima querida. Ela que faz os meus logos, gente, do Binha Ervas aí, dos incensos. Muito obrigada pela audiência. Vamos lá, próxima erva, hortelã. Hortelã da família das mentas. Eu peguei só ervas fáceis, gente, que todo mundo consegue achar no mercado,
no hortifruti, né, dos mercadinhos aí de bairro, porque são fáceis, não adianta ficar falando da taiuia que dá na Amazônia. Não, vamos para o mundo prático, né? Estamos aqui no Brasil, cada um aí no seu bairro. Vamos falar da hortelã. Para quem não sabe, o chazinho de hortelã, ele é maravilhoso, né? Princípios ativos da hortelã. Altamente analgésica. Tem gente que toma chá de hortelã, dor de cabeça passa em 15 minutos, tá? A hortelã, o pessoal acha que a hortelã é só para bala, né? Só para deixar as coisas aromáticas assim. Mas não, a hortelã, ela é fantástica, porque ela é altamente analgésica, ela é digestiva e ela é antivermífuga, boa para as crianças. Então, na minha época, minha mãe dava uma colherzinha de arroz, da água do arroz. A hortelã, ela é antivermífuga para pets, quem tem cachorro, gato, pode deixar eles comerem hortelã. A gente tem a Bela aqui, nossa filha canina, e ela sempre come hortelã. Acho que ela gosta do cheirinho também, né? A hortelã pimenta, hortelã portuguesa, a hortelã miúda, qualquer tipo de hortelã são ótimas. Boa noite, André. Obrigada por estar participando aí com a gente. Ai, o Gercinho, o Dudu também, manda um beijo. Um beijo pro Dudu e pra Nath. Obrigada, gente, pela audiência. E aí, a hortelã é antivermífuga, né? Então, ela consegue tirar os vermes que ficam, às vezes, na barriguinha das crianças, né? Até é bom para... ela não tem efeitos muito tóxicos dentro do organismo. E ela é digestiva. Eu gosto de tomar hortelã, às vezes, quando a gente exagera, né? Come um comidão, um X salada, um X big aí. Então, tomando um chá de hortelã, ele é muito bom, né? E a casca do abacaxi que eu tinha falado na outra live também. Suco da casca de abacaxi, gente. Sempre quando for fruta, são as cascas, tá? Não é o fruto. É igual a manga. Suco de manga é gostoso, né? Ele é meio pesadinho, mas ele é bom. Mas todas as propriedades da manga estão na folha e na casca dela. Não adianta você tomar um suco de manga achando que vai reduzir sua sinusite, suas ites da vida, porque não vai adiantar. Então, sempre quando fazer suco de frutas, né? Quando for fazer chá de frutas, vocês utilizem as cascas. Higieniza bem. E aí você coloca sempre as cascas, né? Que você vai retirar esse princípio, tá bom? Boa noite, Ivana. Obrigada também pela audiência. Então, a hortelã ela é muito boa para isso. É uma analgésica. Ótima para vocês terem aí pezinho de hortelã, dá para cultivar na água, tá, gente? A hortelã é muito fácil também de cultivar, ela gosta de luminosidade, né? Quem tem basculantezinho assim na cozinha, lugar claro, coloca num copinho de água que ela vai. E qual o segredo oculto da hortelã? Que eu até falei na live, né? A hortelã ajuda a resgatar pessoas que têm problemas com os pais, tá? E é só pai, figura masculina, não é o pai e a mãe, os pais no sentido do casal. Então, o poder oculto do hortelã, ela ajuda muito nessa questão de quebrar barreiras, né? De problemas de filhos e filhas que têm questões com os pais. Então, toda vez que eu vou fazer um chá de hortelã, eu mentalizo isso, né? E eu vou ensinar vocês no final da live como acordamos as ervas, né? Porque não é só lá colher do matinho, fazer e acabou. Existe toda uma questão, né, de preparo deste chá ou deste banho. E ela é muito importante para você estar pegando todas as propriedades, né, dessa planta, seja física, seja energética. Então, a hortelã ela é muito boa para isso. Ela elimina a hipocrisia. Não por exemplo, de pessoas hipócritas. Você não gosta de hipocrisia, quando você for tomar um chá de hortelã, você mentaliza isso, né? Você coloca essa sua intenção. E ela é ótima também porque a hortelã também, gente, ela baixa a adrenalina, tá? Então é um estresse, não é um chá bom para você tomar e malhar. Tomar e fazer aquela live lá de perder peso, de treinar. A hortelã é para você tomar antes de dormir, que ela reduz estresse, né? Ela entra também com um pouquinho aí, igual dos ansiolíticos, não é tão forte, mas ela dá uma boa reduzida, até para crianças é bom, porque é um chá que, digamos que não é tão nocivo, tá bom? Boa noite para Raquel também que entrou, eu sei que o pessoal aí vegano, né? Obrigada pela audiência. Se falar alguma besteira aqui das ervas, vocês me corrijam aí, tá? Porque o pessoal vegano tem bastante propriedade. A terceira erva que eu separei, pessoal, se alguém tiver aí uma dúvida sobre a hortelã, é só me falar. Como que a gente faz o chá de hortelã? Hortelã em infusão, porque as folhinhas da hortelã são delicadas, né?
são muito cheirosas, mas a hortelã você também pode fazer que nem o boldo. Você pode fazer o chá quente ou a infusão a frio, ou as águas saborizadas, né? Porque o benefício das infusões é isso. A água saborizada de hortelã é uma delícia. Ontem eu até postei uma água tônica, que eu coloquei gelo e coloquei folha de hortelã dentro. Então é meu refrigerante na dieta. É uma delícia. Você coloca folhas de hortelã, por exemplo, em água saborizada com abacaxi, com morango, infinitas frutas que dá para você fazer e utilizar as folhas de hortelã, tá? Então, assim, o hortelã também é um coringa muito bom, né? Vai tanto na alimentação ali nas receitas, quanto na questão dos chás. Vamos lá. Terceira erva que eu separei para vocês, manjericão. Sim, o manjericão é sensacional. E o manjericão não é bom só pro molho, né? Daquele macarrãozinho gostoso. O manjericão para pizza, né? A gente lembra logo de pizza de marguerita. Gente, vocês não sabem o poder oculto do manjericão. O manjericão é terrível, terrível. Vamos lá. O manjericão é uma erva diurética. Então, por exemplo, quem tá querendo emagrecer que nem eu, estou fazendo dieta, o chá de manjericão, ele é altamente diurético, né? O que é o diurético? Você vai ficar indo no banheiro mais tempo para eliminar aquela água que você está tomando e eliminar as toxinas, principalmente. E aí isso vai fazer você tomar mais água e vai hidratar seu corpo. Boa noite, Vera. Muito obrigada pela presença. Então, você vai tomar o chá de manjericão por infusão também. Pessoal que entrou agora, já expliquei a diferença da infusão para decocção. Depois eu retomo novamente, tá, pessoal? Ou então vocês assistam a live que eu vou deixar aí gravadinha. Então, o chá do manjericão nós fazemos por infusão. Boa noite, Tasca! Que linda! Obrigada pela audiência. A Tasca, a minha queridíssima amiga desde a época de faculdade. Boa noite, Su! Linda! A Su é do mundo das plantas também. Obrigada pela audiência. E boa noite para a Vera também. O que a gente faz? Quando nós fazemos o chá de manjericão, a gente vai fazer por infusão, coloca água para ferver, em ebulição desliga, coloca um punhadinho, né? Colherzinha, lembrem? Fresca, colherzinha de sopa, seca, colherzinha de sobremesa. Tampou 5 minutinhos e vai. E manda pra dentro, maravilhoso chá de manjericão. Quando não devemos tomar o chá de manjericão? As mulheres, principalmente, eu vou fazer depois uma live, gente, só de medicina, de ginecologia natural, tá bom? Que vai ser só para as meninas, porque tem muita erva que dá pra gente tratar. Cólicas, questões menstruais, parto, pós-parto, mães que estão amamentando. E aí eu vou pegar só as ervas que tratam isso. Hoje eu tô falando um geralzão. Boa noite, Sol! Sol, acabei respondendo sua pergunta antes de você entrar. Depois eu vou ver se dá tempo de responder aqui de novo. Sobre o nosso querido lírio da paz. Voltando ao manjericão, pessoal. O manjericão, além de diurético, né, que nem eu já falei digestivo também, o manjericão é emenagogo, tal qual como a camomila. O que seria ervas emenagogas? Elas aumentam o fluxo sanguíneo, consequentemente aumentam o fluxo menstrual. Então, meninas que estejam de TPM ou estejam para receber, né, descer a menstruação, evitem o chá de manjericão. Por quê? O manjericão, o manjericão ele abre o apetite. Tanto é que tem gente que coloca folhas de manjericão na água, fica aquele aroma maravilhoso na cozinha, né? Então, quem tá fazendo dieta também, evitem o manjericão justamente porque vai abrir seu apetite. Pessoas que têm problema de nutrição, as crianças que não querem comer, faz esse teste. Põe o manjericãozinho ali, deixa sair a fervurinha da água que vai que vai. O manjericão abre muito apetite e as pessoas dá uma vontade de comer, né? As pessoas querem, abre o apetite. E as meninas que estão em período pré-menstrual ou estão na fase menstrual, evitem, né? Evitem o manjericão e evitem quem? A nossa digníssima camomila, né, gente? Que eu já tinha falado também na outra live. A camomila, assim... A camomila é um caso de amor e ódio, né? Tomem cuidado, principalmente crianças. Eu sei que vem de costume, né? Dá um chazinho de camomila para criança. Tá com cólica? Toma um chazinho de camomila. Não tomem chá de camomila também, meninas que estejam
com cólicas que estejam em período menstrual ou em fase de TPM. A camomila também é uma erva emenagoga. Então, ao mesmo tempo que ela é uma calmante, ela aumenta o fluxo menstrual sanguíneo. E ela faz o quê? Aumentarem as cólicas, porque o nosso útero é um músculo liso. Então, a camomila não serve para cólica menstrual. Se você está com uma cólica, por exemplo, de uma diarreia, uma cólica intestinal, ok. Se você estiver menstruada, não tome chá de camomila, tá bom? Apesar que a camomila tem um aroma maravilhoso. O chazinho de camomila, para quem tá com queimadura, até alguns tipos de dermatite, vocês passem na pele que a camomila é altamente calmante na hora, tá? Camomila e calêndula, elas são maravilhosas para vocês utilizarem. Olha, boa noite, olha o Marquito, presença ilustre, hein? Muito obrigada aí pela presença. Então, só pra gente fechar aqui, manjericão, boa assim, para quem tá querendo engordar um pouquinho, né? Tem problemas com apetite e ajuda também na questão digestiva, só que tem que tomar cuidado quem está em períodos menstruais e pré-menstruais, tá bom? Agora eu vou falar uma planta que dá para todo mundo tomar, né, gente? E não esqueçam que camomila também e boldo não pode grávidas, lactantes, que são as moças que estão amamentando ainda, e crianças, tá? Menores de 3 anos. O boldo, eu diria menor de 7 anos. Boldo é erva pra gente adulta. Boldo é erva para adulto tomar, tá? Criança, nananina não. Como diz a Júlia, nananina não tomem. Agora eu vou falar uma planta, depois que eu tomar aqui minha aguinha. Boa noite, Neide. Muito obrigada pela presença virtual, né, gente? Estamos aqui em pandemia, então é o que nos resta. Não temos muito o que fazer, para onde fugir. Vamos lá. Para fechar esse quadro, ervas que ajudam e o poder oculto dessas ervas. Esqueci de falar uma coisa do manjericão. Além de todos esses princípios ativos químicos, né, que eu expliquei, o manjericão é conhecido como a erva da verdade. Se você quer descobrir se alguém está mentindo na sua casa, se o marido, se a esposa estão com conversinha, se o filho, coloque um vaso de manjericão ali próximo à cozinha, porque o manjericão também é mega fácil de cuidar. Ele precisa de água e de luminosidade. Então, o poder oculto do manjericão, qual que é? É a verdade, gente. Então, o manjericão não se cria em ambientes com pessoas mentirosas, tá? Então, assim, é bem sério isso. E, às vezes, não é nem que a questão do dono ser mentiroso, né? Porque pode ter pessoas aí que moram sozinhas e falam, ué, mas eu moro sozinha e o manjericão não vingou. Às vezes, uma situação que você passou no seu trabalho, às vezes uma situação que alguém te falou, alguma situação. Os ambientes que estão limpos, às vezes você coloca o galinho de manjericão na água e ele fica ali, ele cria raiz, né? Então tem que tomar cuidado. Infelizmente, o manjericão é essa erva da verdade. E ele abre a sua consciência para você enxergar, às vezes, uma situação de forma mais real. Eu diria que o manjericão ele tira a venda dos nossos olhos, né? É uma erva equilibradora e ele é uma erva que deixa você... Às vezes a pessoa... Eu vou dar um exemplo. Às vezes o namorado quer terminar com a namorada, que tá traindo, a namorada não quer enxergar aquilo. Comprou um manjericão, de repente o chakra, né, dela aqui, o frontal, faz assim. O manjericão atinge altamente nesse chakra aqui, ele é condutor, então ele pega todos, principalmente no frontal, que é o terceiro olho, tá? Então, se vocês querem aí ter alma detetive, coloquem o manjericão na casa de vocês, que aí vocês vão saber. Ah, gente, e sempre agora você coloca, né, não esqueçam da água e da luzinha pro bichinho, né, senão também não há manjericão que aguente. Vamos lá. Outra planta que todo mundo quer saber é a bendita da arruda, né, gente? A arruda, eu tinha separado ela aqui para falar no final, porque ela entra como uma planta de alta proteção energética, né? No meio aí magístico, religioso, chamam de erva de descarrego, e é um nome corretíssimo. Mas a arruda também é utilizada na fitoenergética, né? Por quê? A arruda, ela está ligada ao nosso terceiro chakra. Para quem não sabe, as energias densas e o nosso desequilíbrio não começa no coronário, nem no frontal, nem no laríngeo, nem no cardíaco, nem nos chakras inferiores, né, que é o básico.
as energias densas entram na gente pelo chakra do estômago. Por quê? O estômago e o fígado, o pâncreas, toda essa região desses órgãos, eles canalizam a raiva, a mágoa, aquela explosão que dá. E ele é um chakra que digamos que ele é a nossa linha de frente, né? Por isso que muita gente coloca o quê? Tapa o umbigo, né? Numa situação aí de quando vai sair, vai para um ambiente muito carregado energeticamente, tá? E, gente, isso daqui não é questão religiosa, né? A fita energética, ela é universal, então ela não tem vínculo religioso. Qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer uso deste tratamento, tá? Então, o terceiro chakra acontece o quê? Você precisa protegê-lo, né? E a Arruda é uma erva do quê? Do terceiro chakra. E agora acho que vocês vão ficar assustados que eu vou falar o poder oculto da Arruda. E se vocês acham que é contra uma olhada, isso aí todo mundo sabe, né? Galinho de Arruda aqui, para espantar uma olhada, mas não é isso que eu vou falar. A Arruda não se cria em ambientes com frustrações, tá? Então, ela é uma planta extremamente geniosa. Eu diria que é a escorpiana aí do mundo herbário, né? Do mundo das plantas. Mas a Arruda, ela é muito linda, né? E é uma das plantas das minhas favoritas, porque ela ajuda a limpar traumas. Ela é uma das que entra nos nossos registros akáshicos, né? Então, por isso que um vaso de Arruda é tão importante dentro de uma casa. Porém, o que eu falo? Não tomem chá de Arruda, gente. A Arruda, ela é emenagoga e ela é abortiva. Ela é altamente tóxica, tá? Então, assim, os pets não podem comer porque ela pode matar, é venenosa, né? Tem situações que a pessoa pode tomar um galinho de Arruda, um veículo alcoólico, né? Ou numa caipirinha, alguma coisa, mas é uma outra situação, tá? Que aí vocês assistam a próxima live, que daí eu vou contar por que pode. Mas chá de Arruda, em hipótese nenhuma. Banho de Arruda, ok. Chá, jamais, tá? Nananina, não. Mas a Arruda, energeticamente, ela é muito boa para você ter o quê? No ambiente da sua casa, né? E, por exemplo, na entrada da sua casa também. Ou então, quem tá fazendo home office quer ter a Arruda ali dentro da casa. E aí, muita gente pode perguntar: ai, um beijo pra Lari! Tá bom. A minha companheira de viagem. Um beijo, Lari. Sol, já respondo a sua, tá? Deixa eu só concluir aqui com a Arruda, senão eu fico doida, perco o raciocínio e não consigo finalizar. Eu tenho até que ver o tempo da live, né, gente? Pra não... Eu acho que eu tenho que partir em duas lives, porque acho que tá dando tempo. Mas eu vou concluir a Arruda, aí na próxima live espero que vocês entrem novamente, daí eu finalizo aqui com as outras ervas que eu separei pra vocês, porque é muita coisa. E a Arruda, ela ajuda muito nessa questão de liberar choro. Tem pessoas que têm dificuldade em chorar, né? Então, por isso que ela é muito profunda, gente. A Arruda é uma erva que ela entra, sabe? Aquela casca ali que ninguém sabe, né? Fora do stories tá tudo bem, é aquela Arruda ali que vai além do que você quer que as pessoas vejam. Então ela entra muito. Então assim, toma um banho de Arruda, conversa com ela, pede para ela liberar, sabe, aquele choro, aquela mágoa que tá interna, e não te deixar frustrada, né? Porque assim, a vida acontece as coisas do jeito que tem que acontecer, né? Às vezes a gente acha que acontece alguma coisa que a gente não quer, principalmente pessoas, né, que querem controlar muito, e a gente tem que deixar seguir o fluxo, aprender, né, com as questões aí da vida. Então eu digo isso, tá? Gente, eu vou fazer a pausa, tomem uma água e eu volto aqui com o restante das ervas que eu separei, tá bom? Um beijo e obrigada, e voltem, não me abandonem! E voltem daqui a pouco. Um beijo!